pela equação, né? Tentando definir a equação. Eu vou aqui para o meu quadro branco, né? Vou tentar aqui explicar para vocês o meu quadro branco. Mas antes de eu ir para lá, eu queria que vocês fizessem o seguinte exercício. Aí eu vou dar um segundo para vocês fazerem esse exercício, no máximo 2. Vocês conseguem ver que aqui, ó, nesta ilustração, eu tenho uma coisa parecida com isto aqui? Essa aqui é a nossa equação de fluxo, né? Eu acho que todos estudaram, né? Vocês estão com ela aí na cabeça. Vocês conseguem visualizar, tá? Vamos lá. O que é o divergente da velocidade? O divergente da velocidade, pessoal, é o que entra menos o que sai. E o que entra menos o que sai fica armazenado, né? Fica parado aqui, né? Vou botar aqui um X aqui dizendo que está parado, tá bom? Então, o que entra menos o que sai vai ficar parado. Aqui é exatamente a mesma coisa. É o que entra menos o que sai. O problema é que a velocidade é um vetor que tem 3 componentes, né? Ela é um vetor com 3 componentes. E eu vou ter que fazer o que entra menos o que sai, nesse caso aqui, de uma coisa que tem 6 componentes. Quem são os 6 componentes que a gente tem aqui, né? É bem fácil da gente observar, né? Eu vou fazer aqui um trem aqui, ó. Aí eu vou botar um asterisco, porque esse divergente é ligeiramente diferente desse, tá? Ligeiramente, não é totalmente diferente. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o divergente do seu tensor de tensões, sendo, né, mais as forças de corpo, né? Que a gente vai já observar. Isso aqui é igual, tá certo? A zero, ou seja, está em equilíbrio. Se você parar para analisar, isso aqui é o que entra de tensão menos o que sai de tensão, tá bom? Só que tensão é um pouquinho mais complicado, porque a direção do que entra e do que sai não é, digamos assim, conservação de massa, tá bom? Isso aqui seria o que está armazenado, né? Então, para a gente, né, nós aqui que vamos trabalhar com geotecnia, essas duas equações, elas têm o mesmo significado, elas fazem o balanço de uma quantidade. No caso, aqui é o balanço de massa. E aqui é o balanço de quê, pessoal? Aqui é o balanço de momento linear, tá bom? Então, o que a gente está fazendo é basicamente conservando, né? Essa palavra balanço aqui diz respeito à conservação. Então, o que a gente está fazendo aqui basicamente é conservando massa, conservando o momento linear. Infelizmente, a gente não trabalha com conservação de energia no que diz respeito a calor, tá? A gente conserva energia, tá? Não precisa se preocupar. Mas a gente não vê a entrada e a saída de energia do sistema, né? Digamos assim, havendo transferência, né, de energia, né? Por exemplo, eu não tenho aqui uma fonte de calor ou alguém realizando trabalho, né, e tirando energia desse sistema, tá bom? Então, infelizmente, a gente não trabalha com isso. Alguns problemas geotécnicos precisam disso, tá, pessoal? Mas não é o caso aqui da gente, né? Eu não posso cobrir tudo, né? Meu objetivo não é transformar vocês em deuses da geotecnia, é só, né, abrir um pouco a mente de vocês, tá bom? Então, vamos daqui para cá, ó. Daqui para cá, nos livros, é fácil ver, né? Não sei se vocês lembram, mas nos livros, geralmente, a gente tem o é fácil ver, e é exatamente o que aconteceu aqui no slide, tá bom? Eu vou sumir aqui com minhas anotações. Cadê a tela? Pronto.
Eu vou sumir aqui com minhas anotações. Eu vou fazer aqui o truquezinho do quadro, né? Isso aqui é muito bom, pessoal. É uma das poucas coisas boas de dar aula online, tá certo? É poder fazer isso aqui, ó. Tá certo? Trazer aqui pro... Olha que maravilha, rapaz. Eu ia demorar 5 minutos para desenhar isso aqui, se fosse desenhar. Né? E aí agora, viu, Camila? Agora a gente vai basicamente fazer, né? A gente vai, digamos assim, conservar momento linear, tá bom? Pessoal, deixa eu explicar mais uma coisa aqui para vocês, tá? Uma vez eu fiz uma brincadeira em sala de aula e eu perguntei como é que se calculava força, né? E aí o pessoal me respondeu que se calcula força, força é igual, né, a massa vezes aceleração. Isso está certo, tá? Não está errado, não, né? Só que só que essa maneira aqui ela é muito limitada, tá? A maneira que a gente geralmente usa, tá bom? Para resolver isso aqui, é melhor, né? A gente usar essa fórmula aqui que eu vou botar para vocês, ó, que força, tá? É igual, tá certo? A derivada do momento linear, ou seja, a variação do momento linear, né? Então, eu vou colocar aqui que é a variação no tempo do momento linear. Quem é o momento linear? O momento linear é massa vezes velocidade, tá bom? Então, isso aqui é melhor, tá? Essa daqui é mais bonita. E para a gente, tá? Vocês têm que lembrar o que é velocidade. Velocidade, né? Pessoal, eu vou tirar aqui a setinha de cima e vou botar um ponto, tá? O ponto é a derivada no tempo. Velocidade, opa, desculpa. Velocidade, né? É a derivada do deslocamento. Meu deslocamento é a única letra grega que eu tenho, tá? Então, a derivada do deslocamento é a velocidade. A derivada da velocidade, desculpa, fiz besteira. Vou apagar isso aqui tudo, não estou gostando. Tá, vou botar aqui de baixo, tá? Então, vamos lá. O deslocamento é um vetor. E a derivada desse deslocamento, né? A derivada, vou botar aqui, ó, dt, né? Deixa eu calcular a derivada dele. A derivada do deslocamento me dá a velocidade, tá bom? Também é um vetor, né? Vou colocar aqui uma setinha aqui, que senão o Márcio briga comigo, tá? E se eu calcular a derivada no tempo da velocidade, a gente sabe, vai dar aceleração, né? Então, derivada da velocidade dá aceleração, tá bom? Opa, desculpa. Também são vetores, não vou colocar, tá bom? Então, pessoal, olha que interessante aqui, ó. A gente vai ter, tá certo? Uma relação entre O, preste atenção que isso aqui é essencial para a gente, pessoal, por favor, tá? A gente vai ter aqui uma relação entre massa, né? No caso, a massa vezes, né? A segunda derivada do deslocamento, tá bom? Tudo bem? A gente precisa dos deslocamentos. A gente não quer ficar trabalhando com força. A gente quer trabalhar com deslocamento. Então, um dos objetivos da gente, né? Então, aqui, ó, né? É possível escrever a equação de equilíbrio em termos de deslocamento. Gostaria de chamar a atenção de vocês, tá bom? Gostaria muito de chamar a atenção de vocês para um fato, né? Então, ó, olhem aqui quem é o deslocamento, tá bom? Deixa eu achar aqui meu ponteiro, tá certo? Ó, o meu deslocamento, quando eu for fazer as componentes dele, por questões de livro,
tá bom? A componente x vai ser chamada de u. A componente y vai ser chamada de v. Isso é para ter compatibilidade com os livros, tá? E a componente z vai ser chamada de w. Então, meninos, em algum lugar da minha equação de equilíbrio, vocês vão ter que achar segunda derivada de u, segunda derivada de v, segunda derivada de w. Vou fazer um spoiler aqui para vocês, tá bom? Vou dar um spoiler. Vou lá para frente, né? Bem para frente, não vou pular aqui todos os slides que não... Tá bom? Olha aqui, ó. Ó. Ops, foi mal, desculpa. Aqui tá melhor. Olha só. Não, meu filho, me ajuda. Tá feio aqui o negócio, viu? Tá brigando aqui comigo, a caneta. Desculpa, tá? Então, mas olha assim, ó. Segunda derivada de U, segunda derivada de V, segunda derivada de W. A deformação é a derivada do deslocamento. Então, a derivada da deformação é a segunda derivada de deslocamento. Então, olha que legal, tá? Eu tenho aqui, tá certo? Eu tenho aqui que as minhas, tá certo? Minhas equações de equilíbrio, o somatório de força na direção x igual a zero, somatório de força na direção y igual a zero e somatório de força na direção z igual a zero, foram escritas em termos de deslocamento. Ó, isso aqui, pessoal, é deslocamento, tá? Isso aqui é deslocamento. Olha que lindo, tá bom? Então, a gente consegue relacionar, tá? Somatório de forças, tá? Não em termos de força, não em termos de velocidade, mas em termos de deslocamento. Isso aqui é muito útil, tá? Vocês vão ver por quê posteriormente, tá bom? Entenderam até aqui? Posso voltar aqui para o nosso basicão? Posso sim ou não? Vou assumir que sim, tá bom? Então, ninguém se manifestou, vou assumir que podemos, tá bom? Vou copiar, né, minha imagem, colocar aqui. Maravilha. Vamos pensar aqui um pouquinho, né? O que é o equilíbrio? O equilíbrio é, como eu tinha falado para vocês, acho que tem algum lugar aqui, é somatório de forças horizontais, né? Foi na hora que eu falei, tá aqui, né? Somatório de forças horizontais, verticais e momento, né? Então, na verdade, aqui é somatório de todas as forças, né? E eu vou fazer um negócio aqui que eu tenho a impressão que tá errado, tá? Mas eu vou fazer somatório de todos os momentos também, tá? Eu não sei se isso aqui tá correto, não. Tá bom? Mas só ilustrativo funciona. Então, o que a gente vai fazer é basicamente o equilíbrio, certo? Então, vamos primeiro falar sobre o equilíbrio, tá bom? Se a gente imaginar que a gente está... Desculpa, primeiro falar sobre o momento, já vamos nos livrar desta equação, tá certo? Uma pergunta rápida, Isabela, me responde aí. O Márcio já deduziu a equação de conservação de momento linear? Essa equação que eu mostrei para vocês? Eu acho que sim, professor. Maravilha, mas ele foi até o deslocamento, que nem eu fiz? Não, né? Ele não vai até deslocamento, ele só vai até... Ele só Ele vai chega até na aqui. linha divergente da tensão mais B igual a zero. Isso, exatamente. Então eu vou poder ir um pouquinho mais rápido aqui nessa parte, tá bom? Então, por que a gente não se preocupa com somatório de momentos, né? Por que o somatório de momento para a gente é irrelevante, né? Ora, o meu corpo, esse meu corpo aqui, ele tem dimensões que eu vou colocar aqui, ó. No caso, deixa eu achar aqui esse meu corpo, ele tem dimensões bem restritas, certo? Ele tem dimensões da ordem tá certo? Ele tem dimensões da ordem de quê? Vamos ver. Aqui é dx, aqui
é dy, e aqui é dz. Se eu estiver aplicando uma força qualquer aqui, ó, né, por exemplo, nessa face aqui, que queira fazer esse treco rodar, né, em torno desse eixo, vou botar aqui o eixo aqui, né, então, estou querendo aplicar um momento aqui, até existiria, né, então, um momento aqui seria, né, digamos, essa força que eu vou chamar aqui de F mesmo, tá? Não vou dar nome nenhum para ela, não. Só F. F vezes o braço de alavanca, que no caso aí seria dz sobre 2. Tá certo? Só que tem um pequeno problema, né? Do lado de lá, eu vou ter também uma força, né? Que vai estar se opondo, né? Vou até colocar ela aqui em cima. E como é que a gente sabe disso? Como é que a gente sabe que tem uma força aqui que vai fazer que naturalmente, né? Botar um asterisco aqui, né? Vezes, nesse caso aí, é dy sobre 2, né? Acho que é. Se não for também, não precisa corrigir isso aqui não, pessoal. Isso aqui é só ilustrativo, tá? É dy sobre 2, eu acho. Então, mas assim, pessoal, como é que eu sei que isso aqui é igual a zero? Tá certo? Isso aqui foi uma coisa que a gente assume, que a gente assume quando a gente está definindo o tensor de tensões, tá certo? Porque a gente não vê num sólido um ponto, né? Imagina que você tem um sólido, você está olhando aqui uma placa, né? Com a placa, aí você olha para a placa e está tendo vórtices, assim, tem coisas girando assim na placa, né? Acho que ninguém viu isso, né? Eu, pelo menos, nunca vi, né? Então, não faz sentido que um ponto, né? Ó, presta atenção, um ponto, não é o corpo, é um ponto, né, do meu sólido. Lembrem-se que o ponto do meu sólido está sendo representado aqui pelo meu elemento representativo. Não faz sentido que a gente veja isso. Então, fisicamente, a gente já pode, né, de forma muito tranquila, dizer, ó, eu tenho certeza que esta força F aqui é igual a essa força F asterisco, tá certo? De maneira que ela se opõe, né, no momento, tá certo? Então, não preciso me preocupar. Então, o somatório de momento já é satisfeito. Aí, fica uma pergunta para os alunos de engenharia, que é o seguinte: professor, então por que eu faço somatório de momento? Se eu estivesse falando, por exemplo, isso aqui para um geólogo, ele não ia me perguntar isso, ele ia aceitar de boa, né? Agora, por exemplo, se eu estiver falando aqui para engenheiros, né, civis e ambientais, né, onde eu apliquei uma carga aqui, tá bom? Aqui tem um F, aqui tem um F, um F não, um P aqui, vou botar um P de pato, tá bom? Aí você vai dizer assim, professor, e por que nesse caso aqui eu preciso fazer somatório de momento, né? Por que nesse caso eu faço somatório de momento? A resposta, pessoal, é simples. É porque isso aqui é um corpo rígido, tá? Isso aqui é um ponto. Eu estou fazendo a dedução para um ponto. Aqui, né, quando a gente olha uma viga, a gente está considerando a viga como um corpo rígido. E no corpo rígido eu posso sim ter rotação, tá bom? Nada impede que eu tenha rotação dessa viga, né? Nada impede não, especificamente nesse caso a gente vai ter sim, tá? Você vai ter um treco assim, dependendo do valor desse P aqui, né? Não ficou muito legal não, tá? Tá errado aqui, tá? Ficou muito legal essa minha representação aqui não, tá bom? Tinha que ter vindo para baixo aqui. Mas assim, o que eu estou querendo dizer para vocês é que isso aqui é um corpo rígido. Um corpo rígido não, é um corpo. Um corpo. Eu falei rígido, desculpa. Corpo. Esse corpo pode rodar. Este ponto pode rodar. Mas a gente não vê um ponto rodando no sólido. Por exemplo, se fosse um líquido, a gente poderia assumir que está tendo, né, um vórtice, né, num fluido, por exemplo, né, está tendo pontos lá de rotação. Tá bom? Espero que isso aqui tenha ficado claro. Se não ficou, enquanto eu vou lá para o meu próximo slide, fica aberto aí para perguntas. Tá bom? Se alguém quiser perguntar, fica à vontade. Aí agora, pessoal, a gente vai
os somatórios que realmente nos interessam, que são os somatórios de força, tá bom? Então, olha que legal, né? Vamos fazer aqui o somatório de força, tá certo? Na direção X primeiro, tá bom? Eu faço questão de desenhar o meu cubinho, né? Eu acabei apagando ele ali, não devia ter apagado, mas consigo desenhar ele aqui rapidinho. Pronto. Maravilha, né? Então, ó, vamos dar uma imaginada, que é o seguinte, o que eu estou olhando aqui, né? Eu tô olhando daqui, né? Acho que todo mundo tem noção disso. Eu estou colocando o corpo de forma tridimensional para eu poder pegar todas as forças, né? E explicar algumas coisas para vocês, mas o que me interessa aqui, pessoal, é basicamente essa área aqui, ó. Por quê? Né? O que acontece? Esse somatório, ele diz respeito ao que está acontecendo nesse eixo, que é o eixo X. Então, vamos dar uma pensada aqui boa agora, né? Quem são as forças que estão agindo nesse eixo X, né? Aqui eu não estou representando forças, aqui eu estou representando tensões, tá bom? Então, o que a gente tem, né? Aqui eu tenho um dx, ups, isso é errado já. Aqui eu tenho um dz, aqui eu tenho um dx e aqui eu tenho um dy, tá bom? Se você imaginar que isso aqui é uma força, esta força está agindo na direção x. Então, vamos olhar aqui, ó. Essa força está agindo na direção x, deixa eu botar de vermelho aqui. Essa força está agindo na direção x, vou botar uma bolinha. Essa força está agindo na direção x, essa força está agindo na direção x, essa força está agindo na direção x. Tem mais alguém agindo na direção x? Tem sim, tá bom? É esse cara aqui, ó. Tal x, z. Tá certo? Tudo bem? Ou zx, né? Acho que é z, nesse caso aqui eu acho que é zx, mas deixa pra lá. Não vai fazer nenhuma diferença pra gente, não. Tá bom? Nesse caso aqui é zx, tá, pessoal? Então, essas seriam as forças que estariam agindo na direção x. Vamos então, analisar quem são as forças. Ó, o que significa aqui eu ter dx e aqui eu ter dx mais uma variação? Né? O que significa isso? Vamos dar uma pensada. Eu vou deixar essa parte aqui em branco para eu poder escrever a equação depois. E eu vou, né, trazer a minha meditação matemática para cá. Eu sempre gosto de fazer isso, tá? Eu acho importante fazer isso. Eu não me canso de explicar isso para os alunos, porque eu tenho a impressão que os alunos não entendem o que significa o cálculo, né? Então, ó, preste atenção. Eu estou avaliando o que acontece com o X, desculpa, o que acontece com a tensão X, ou seja, com a tensão que age normal ao plano X, quando eu me desloco ao longo do X, tá? Vamos colocar aqui uma situação, né? Imagina que eu tenho aqui um subsolo, né? Deixa eu trocar de cor. Gostei, não. Deixa eu trocar de cor aqui. Imagina que eu tenho aqui uma casa construída aqui. É uma edificação. Essa edificação produziu mudanças no estado de tensão desse ponto. Então, aqui eu tenho o ponto 1 e o ponto 2. Tá bom? Então, quando eu construí essa casa, eu estou me deslocando aqui na direção X, né? Então, eu tenho um dx aqui, tá certo? E, pessoal, a pergunta que eu gostaria muito de responder é essa aqui, ó. Como é que é o campo de tensões, né, ao longo, tá certo, do espaço? Se eu tivesse essa resposta, se eu soubesse essa função, tá bom? Se eu soubesse essa função aqui, ó, essa função que eu estou desenhando de preto,
eu não precisava responder a pergunta. Isso aqui é o que eu quero, né? Eu quero saber como é que a tensão X, né, está distribuída no espaço. Não é isso que a gente quer? Se eu souber como é que a tensão X está distribuída no espaço, eu posso dimensionar o que eu quiser. Eu posso saber se a casa vai cair ou não, né? Se o túnel vai cair ou não. Então, isso aqui é a minha pergunta, né? Isso aqui é exatamente o que eu gostaria, né? Eu estou interessado também nos deslocamentos, mas nesse momento é só nisso que a gente está interessado, tá bom? Então, pessoal, olha só que interessante. Eu gostaria de obter essa função. Como eu não conheço essa função, né? Essa função é desconhecida, né? Se eu conhecesse, eu não tinha o problema. Eu represento ela por meio da seguinte maneira: como se dá o equilíbrio num elemento como este, tá? E aí, eu não posso afirmar, né, olhando aqui para esse gráfico, que na posição, né, vou chamar aqui de posição X, e na posição X mais dx, a tensão é a mesma. Então, não existe nenhuma evidência que me diga, tá certo? Que a tensão em dois pontos adjacentes, separados por um infinitesimal, tá certo? Que elas são iguais. Eu não posso afirmar isso. Ah, professor, mas eu medi em campo e deu que era igual. Beleza, mas eu não tenho como afirmar isso. Então, a minha hipótese é que elas são diferentes. E elas são diferentes de quanto? Olha só que legal. Elas são diferentes de dx, tá certo? Multiplicado por essa tangente. E essa tangente é exatamente o que eu não, né? O que vai estar expresso na minha equação. Então, quando eu falo que do lado esquerdo é dx e que do lado direito é dx mais uma variação, é simplesmente dizendo, ó, elas duas não são iguais e a diferença de um ponto para o outro é exatamente o que me interessa. Pessoal, minha garganta ficou bem ruim. Vou ver se eu encontro aqui alguma pastilha, algum mel, alguma coisa. E a gente volta a partir desse ponto, tá bom? No nosso próximo vídeo, tá certo? Desculpa, mas é